acidente de carro enquanto eu estava na casa da minha avó. Embora aparentemente meu pai estivesse bêbado e talvez fosse porque ele tinha uma criança feia em casa, então quem sabe? Fale-me sobre Marjorie Corcoran. Apenas um idiota de grau A, minha avó. Ela acreditaria em qualquer coisa que você dissesse a ela. Lembro-me de uma vez que consegui convencê-la de que o marido dela, um cara chamado Caro, morreu antes mesmo de eu nascer. Então realmente não foi minha culpa. De qualquer maneira, eu disse a ela que o nome dele era na verdade Aaron, sabe? Só para ver se ela acreditasse. Toda vez que ela mencionava Caro, eu apenas suspirava e lembrava que o nome dele era Aaron. A certa altura, ela abriu seu álbum de fotos para me provar que eu estava errado, mas eu tinha passado por isso na semana anterior e mudei todos os CS para S, então ela continuou folheando, ficando cada vez mais fora de ordem. Risos, que idiota. Eventualmente, ela começou a chamá-lo de Aro. Eles foram casados por 15 anos e ela o estava chamando pelo nome errado. Risos. Você está familiarizado com o termo gaslighting? Ao contrário da iluminação elétrica? Claro, e quanto a isso? Não importa. Você matou sua avó por causa dela. Ah, estupidez? Quero dizer, isso foi um bom benefício colateral, mas não o que eu estava realmente procurando. Eu sempre tive essas dores de cabeça, desde criança. Eu bebia muito para fazê-las ir embora, mas na maioria das vezes só piorava na manhã seguinte. Então um dia pensei em tentar ficar limpo por um tempo. Pedaço. Foi muito difícil, mas então uma manhã eu acordei e eu simplesmente sabia. Difícil de explicar. Era só, eu sabia exatamente como eu poderia deixar todas as besteiras para trás, e eu sabia que ela era parte da razão pela qual eu estava aqui em primeiro lugar, então ela teve que ir. Sei que não faz muito sentido para você, mas para mim foi como cartas de fogo escritas no céu, um manual de instruções para sair. Sair de quê? Bem, mortalidade, por exemplo. Muitas outras coisas, além disso. Difícil te dizer, mas eu poderia te mostrar, não? Acho que não. Se seu objetivo era liberdade, então por que você aparentemente ficou em um lugar todos esses anos? SCP-3948-1 faz uma careta levemente. A expressão de D-7214 não muda. Não pode ter sido burra, mas ela tinha alguns truques na manga, eu vou dar isso a ela. Tudo que eu tinha, parece que ela tinha também. Provavelmente ela passou para mim, até. Quando ela percebeu o que eu estava fazendo e que ela não poderia me impedir, ela me amarrou aqui. Era tão frustrante, a princípio, estar livre e ainda assim aprisionado. Mas depois de um tempo eu aprendi a ter paciência. Eu tinha uma eternidade, afinal. E logo encontrei minhas orações respondidas, como se o próprio Deus descesse em meu nome e me desse um monte de brinquedos para brincar. Suponho que agora você esteja se referindo ao seu trabalho neste prédio. Você estava tentando usar os residentes desta instalação como uma forma de romper a ligação de sua avó? O quê? Não, você realmente não entende o que está acontecendo aqui, não é? Isso tudo era apenas eu me divertindo, principalmente. E quanto ao pessoal anterior desta instalação? Você estava, se divertindo com eles também. Bem, sim e não. Não da mesma forma, certamente. Eu apenas dei a eles algumas opções. Eles tiveram uma escolha, realmente, eles fizeram. Eu demoro muito tempo para fazer as pessoas fazerem coisas. Geralmente não é um problema, dada a quantidade de tempo que eu tenho, mas começar do nada leva algum tempo. Então ofereci a eles um pouco do meu tempo. Fiquei surpreso com o quão fácil foi, honestamente. Eles realmente se sentiram subestimados. Você sabe, eu só tive que dizer a eles que essa era a recompensa deles por aturar a porcaria que eles tiveram que aturar e eles entraram na fila. Vamos falar sobre os eventos de 2 de fevereiro de 1997. Os 3 moradores que morreram no porão desta instalação, o que eles estavam tentando fazer, exatamente? Não. Receio ter que insistir que você, deixe-me colocar desta forma. Você me deixaria saber onde você esconde sua chave reserva. Quando você for dormir, qual seria a maneira mais fácil de descartar seu corpo?
Haveria alguma coisa que eu pudesse dizer ou fazer para você que faria você me dar isso? Não, porque você não é um idiota. Eu não sou um idiota. Então é uma maneira de te matar? Não, isso foi uma analogia. Largue. Temos tido uma conversa tão agradável até agora, seria uma pena terminá-la aqui. Deixe-me fazer uma pergunta relacionada. Então, como os 3 residentes descobriram o ritual que eles realizavam, qualquer que fosse? Não descobrimos nada que possa sugerir seu conhecimento de qualquer assunto oculto ou anômalo e, no entanto, eles tinham um plano claro e definido para o que faziam naquele porão. Acontece que Nan estava um pouco menos morta do que eu pensava. SCP-3948-1 suspira e se inclina ligeiramente para frente. D-7214 não reage. Eu ainda não sei como ela fez isso, se ela foi sugada comigo ou ela fez isso de propósito. Fosse o que fosse, aquela cadela se escondeu tão bem que quase não a notei até que fosse tarde demais. Quase. Como eu disse, ela ainda era um manequim, mostrou a mão um pouco cedo demais, me deu tempo para reagir, e isso é realmente tudo que eu preciso. Depois que lidei com seus 3 peões, lidei com ela. Permanentemente. Tive que parar as operações aqui por um tempo para fazer isso, mas ela se foi para sempre, agora. SCP-3948-1 sorri amplamente, mantendo contato visual com o videolink. Ao mesmo tempo, D-7214 é observado examinando rapidamente seus olhos pela sala, de uma maneira que sugere uma reação inconsciente. Tudo bem, isso deve ser suficiente por enquanto. Entraremos em contato com você novamente se espere um momento. Não há outra coisa que você tem que me perguntar. O que seria isso? Por que estou lhe contando tudo isso? Quero dizer, se você for esperto, provavelmente acharia que eu estava apenas contando um monte de mentiras e não vou sentar aqui e jurar que tudo o que eu disse é a verdade do Senhor, mas eu poderia ter simplesmente não disse nada. Você não quer saber por quê? Eu suspeito que você vai me dizer, independentemente. Parte disso é que eu não tenho com quem conversar há algum tempo, é claro. E outra parte é que eu queria me gabar um pouco, embora eu saiba que orgulho é pecado. Mas a principal razão é que eu queria descobrir por que você estava fazendo isso. Por que estávamos fazendo o quê? Isso, a coisa toda, me dando todos esses novos brinquedos. Quer dizer, eu tive que prometer coisas para minha última equipe, fazer um pacto com eles, todos os 9 metros. Mas você me deu exatamente o que eu queria e eu não tive que fazer nada. E, ouvindo você agora, acho que entendi. Você estava apenas curioso. Quero dizer, isso é selvagem. Até para mim. Você sabe, quando o último, o Corleone, estava morrendo, você sabe que ele realmente pensou que tinha me parado, que mesmo se eu não fosse embora, ninguém nunca me deixaria fazer isso de novo. E então imediatamente, o sangue nem teve tempo de secar, você provou que ele estava errado. Deus abençoe a todos, foi maravilhoso. Nós também podemos fechar tudo aqui quando quisermos. Sinta-se à vontade para tentar. Você poderia colocar uma bala na cabeça de todos os meus brinquedos aqui, e honestamente, eles estão ficando um pouco obsoletos agora. Provavelmente seria uma boa ideia, e queimar este lugar no chão, se você quisesse. Eu não sou o prédio, Dr. Shastri. Você ainda estará aqui em 100 anos. 1000? Você pode garantir para a próxima pessoa com quem eu falar, que eles não estarão mais interessados no que eu tenho a oferecer. Eu não preciso vencê-lo ou enganá-lo. Eu só preciso sobreviver a você. Paciência é uma virtude. Esta entrevista acabou. Sim. SCP-3948-1 ajusta sua posição para que agora corresponda perfeitamente à de D-7214 e continua a espelhar seus movimentos até que a gravação termine. Após esta entrevista, todos os testes em SCP-3948 foram suspensos indefinidamente, aguardando revisão. Notas de rodapé. 1. Este é um limite inferior. Indivíduos com 57 anos não foram afetados por SCP-3948. 2.
caracterizado pela incapacidade de reconhecer a si mesmo ou seus próprios pensamentos. 3. Caracterizado por uma falta de crença na realidade do mundo externo. 4. Entrevistas posteriores indicaram que aqueles que manifestavam interesse em manter relacionamentos com seus parentes eram rotineiramente rejeitados por razões duvidosas, como incompatibilidade ou incompatibilidades de seguro e discrepâncias no histórico de saúde. 5. Entrevistas com moradores não encontraram tais incidências documentadas. 6. Este fenômeno nunca se repetiu. 7. Todas as gravações indicam que a Dr. Shastri nunca falou ou indicou seu nome dentro do raio de efeito conhecido de SCP-3948.